Boa noite a todas e todos. Bem-vindos. O nosso agradecimento por terem escolhido estar conosco, compartilhar conosco este momento, que para nós é especial. Nós da Casa Shri Aurobindo, em que nos reunimos para comemorar, lembrar alguma coisa do legado, da passagem de Rolf Gelewski entre nós. Então, supondo que possa haver alguém que não tenha uma informação sobre... Eu penso em fazer rapidamente, com algumas pinceladas, este esboço biográfico dele, falar alguma coisa do trabalho dele à frente da Casa Shri Aurobindo, da qual fui fundador, e depois trazer algum material, compartilhar com vocês alguns dos materiais, das muitas coisas que ele criou e nos legou, porque acho que isso talvez seja mais significativo do que simplesmente falar deste legado, mas trazer algo disto, possibilitando que possamos novamente estar em contato com este experimento, esse legado que ele nos deixou, através do testemunho e da experiência direta disso. Então, Rolf Gelewski nasceu na Alemanha, em Berlim, em 1930. E, como alemão, vivendo na Alemanha, atravessou lá o período da Segunda Guerra Mundial como adolescente. Ele não falou muito sobre a experiência desse momento, mas certamente foi uma experiência marcante, na medida em que ele perdeu 3 irmãos na guerra. O que ele falou a respeito daquele período do imediato pós-guerra é que foi um período de um grande despertar de uma necessidade de expressão cultural, de expressão artística, como se a alma daquele povo estivesse represada, e até como uma compensação diante de tanta devastação material, de tanta miséria material, moral, enfim, tudo aquilo que foi o pós-guerra. Então ele testemunhou este desabrochar dessa necessidade de expressão artística e certamente vivenciou e se beneficiou deste movimento, desta onda de ressurgimento cultural e artística, estudou artes plásticas, estudou música e encontrou a dança. E encontrou na dança o que ele identificaria como sendo a sua forma de expressão por excelência, aquela que, de forma mais pessoal, mais direta, lhe permitiria se expressar, comunicar aos outros a sua experiência de mundo, a sua experiência interior. E estudou com algumas expoentes da dança contemporânea de então, na Alemanha, e tornou-se depois um dançarino solista em Berlim. E a vertente com a qual ele inicialmente se identificou na dança foi a do movimento expressionista. Então, a dança é um movimento como um meio de comunicação da expressão mais intensificada da emoção, do sentimento, da vivência, das reações à experiência do mundo. Em 1960, ele foi convidado por Kölreuter
que então estava incumbido de como que estruturar setores da Universidade Federal da Bahia, particularmente setores na área das humanas, na área das artes, música e dança. Então, ele convida Rolf para que venha para o Brasil e participe de um trabalho de reestruturação do departamento de dança da Universidade Federal da Bahia. E Rolf aceita o convite, então, com 30 anos, vem e vai dedicar os próximos anos, pelo menos a primeira década da estadia dele, da presença dele aqui no Brasil, a esse trabalho de reestruturar esse departamento. E, para isso, ele mobilizou toda a experiência que ele havia adquirido como estudioso e praticante de diferentes vertentes da expressão artística. Ele utilizou tudo isso, fez com que toda a experiência convergisse nesta formulação do que seria o currículo deste departamento de dança. E aí já como que se prenuncia uma tendência da qual ele seria um expoente e um pioneiro, acho que no campo da arte e no campo da educação, no Brasil e muito possivelmente no mundo, que é da integração de diferentes vertentes, de diferentes disciplinas. Ele antecipa um movimento que depois se faria mais forte nas décadas seguintes, de interdisciplinaridade, ou seja, a integração de diferentes disciplinas, de diferentes vertentes e ramos da experiência da experiência cultural, científica e artística humana, no sentido de possibilitar uma visão multifacetada, multilateral do mundo e de uma forma mais rica de inserção da experiência do educando neste mundo. Então, ele certamente foi um pioneiro nisso. Já quando ele formula este currículo, então ele integra elementos de artes plásticas, ele vai integrar elementos da reflexão, aprofundando uma investigação do porquê do fazer artístico diante do mundo e da dança, mais particularmente. E nesse período ele se dedica então ao ensino, à prática da dança. Sob a inspiração dele, cria-se um grupo de dança da Universidade da Bahia. Ele se torna um coreógrafo deste grupo. E no fim da década de 60 que, como dançarino, acontece um encontro dele com o pensamento, a visão de Shri Aurobindo e a mãe. Parece-me que depois, retrospectivamente, se percebe que esta questão de uma busca interior da arte como um caminho de busca, de investigação da dimensão interior, isso já estava presente desde sempre com ele. Então, o estudo da filosofia, do legado da filosofia, da poesia como caminhos para essa exploração da dimensão interior. E então, quando acontece este encontro com Shri Aurobindo e a mãe, é como se fosse a culminância ou a possibilidade de uma concretização de uma forma mais inteira, mais consequente do que ele vinha até então buscando. O que acontece, me parece, uma integração, um casamento perfeito entre a busca dele como artista, como dançarino, como educador, e a visão de Shri Aurobindo e a mãe, porque um dos aspectos mais diferenciados da visão de Shri Aurobindo e a mãe é a ênfase que eles dão tanto na percepção de que a realização espiritual interior não pode ser separada do campo da experiência, do campo da vida, da inserção no mundo material, inclusive físico-material,
E, nesse sentido, o corpo é um veículo de experiência, de interação, de diálogo com o mundo, e através do qual a experiência interior espiritual deve também se manifestar, se concretizar, como também a ênfase especial que eles dão à arte como um meio de autoconhecimento, de autodescoberta, de autoaperfeiçoamento. Então, é uma convergência harmoniosa, perfeita. Ele retorna desse encontro motivado a estudar e aprofundar o estudo de Sri Aurobindo e a mãe. Já havia, me parece, que alguns alunos, tanto do curso de dança como de filosofia, que já se reuniam, ou já como que viam nele uma referência para o estudo, o aprofundamento da filosofia, da arte. E com esse grupo de jovens, ele começa a realizar um estudo, a busca de um aprofundamento dessa visão de Sri Aurobindo e a mãe. Circunstancialmente, pelas condições do momento, vivia-se então o regime militar e reuniões eram proibidas. Foi então necessário que houvesse uma institucionalização, ou uma oficialização daquele grupo que se reunia, e surge daí a Casa Sri Aurobindo, fundada com esta finalidade. Este grupo viria a constituir depois uma comunidade, a primeira comunidade da casa, e que deu um suporte importante, decisivo ao trabalho que o Rolf desenvolveu, tanto no sentido de o trabalho educacional, como o trabalho que ele começa de tradução e publicação de obras de Sri Aurobindo e da mãe, particularmente por meio da revista Ananda. O desdobramento deste momento é que ele finalmente deixa a Universidade Federal e vai se dedicar por inteiro ao que ele começar a desenvolver, a formular a partir da visão de Sri Aurobindo e da mãe. O grupo da casa vai passando também por diferentes reformulações. Daquela primeira comunidade surge um grupo de colaboradores livres que vai primeiro acompanhá-lo em São José do Rio Preto, São Paulo, e retornando depois a Salvador, onde ele vivia quando, em 1988, deixou o corpo físico. Então, como resultado desse trabalho, existem publicações. Ele criou várias obras nas quais ele procurou formular as propostas que ele desenvolveu. Existem gravações, centenas e centenas de horas de leituras, de partilhas que foram feitas a partir de Sri Aurobindo, a mãe e outros autores. E temos alguns poucos registros também gravados em vídeo da dança que ele desenvolvia. A partir da inspiração da mãe, ele começou a desenvolver um trabalho com dança espontânea, porque até então, até aquele primeiro encontro que aconteceu lá em 1967, 68, eu tenho dúvida do momento exato, mas foi nesse período aí. Ele é convidado para dançar na presença da mãe Mira Alface, a continuadora do trabalho de Sri Aurobindo. Ele já não estava mais no corpo físico. E ele dança, naquele tempo ele elaborava solos, danças solo e coreografias, que eram exaustivamente elaboradas. E ele apresenta uma dessas danças e ela então pergunta a ele como ele dançava. E ele explica a ela como era, o método que ele utilizava. E ela sugere a ele, recomenda que ele passe a dançar espontaneamente. Ou seja, deixasse de lado a elaboração prévia
e fizesse da dança um campo de expressão espontânea das respostas que viessem do interior através do corpo, fosse ao chamado, ao estímulo da música, ou fosse mesmo a partir do silêncio, sempre então deixando que aflorasse do corpo uma resposta não elaborada, não premeditada. Isso porque ela viu nele e apontou isso para ele, uma conexão muito particular entre o corpo físico e a dimensão interior, a dimensão psíquica, a dimensão da alma. Então ela disse a ele que dançar espontaneamente seria dar meios a essa dimensão interior, psíquica, de se expressar sem as limitações ou mesmo sem o aprisionamento da forma criada pela mente. Então ele passou a desenvolver isso e, embora também no trabalho didático pedagógico que ele desenvolve, particularmente na casa, ele pudesse utilizar momentos em que o trabalho era estruturado, ou ele podia eventualmente desenvolver propostas que começavam de uma forma estruturada a partir de um determinado molde, mas que depois se emancipariam, se libertariam deste molde para que a experiência espontânea, individual, fosse o elemento condutor da experiência. Então, através dele, muitos de nós que não tinham na dança, não têm na dança um meio de expressão como arte, não são dançarinos, não são artistas, puderam encontrar na sua expressão através do movimento espontâneo da dança um caminho efetivo, potente, de autodescoberta, de autoelaboração. Porque o movimento, a dança, eles mais talvez do que qualquer outra forma de expressão artística, eles fazem a união, a convergência de todas as dimensões do ser. A dimensão física, a dimensão da energia motora, a energia vital, a dimensão mental, intelectual e a dimensão interior. Elas podem estar igualmente reunidas, serem igualmente estimuladas a se desenvolver por meio da dança. Então, eu disse que havia poucos registros de dança dele, infelizmente, mas eram os meios da época, eram mais precários. Nós vamos hoje assistir a um desses momentos. Então, basicamente, nós teremos 3 momentos. Eu vou compartilhar com vocês uma gravação feita por Rolf de uma passagem dos Upanishads, uma das escrituras sagradas indianas, que é como que uma passagem que traz em si um componente central na visão de Sri Aurobindo e que podemos também dizer que é um componente central da experiência da expressão artística e particularmente da expressão através do movimento, que é a da expressão do aspecto do deleite, da alegria. Dançar, movimentar-se é uma expressão de alegria. Rolf depois refletiria sobre o movimento na vida como um todo, como expressão da alegria de ser, que é inerente a tudo que é vivo. Então, todo o movimento já é em si uma expressão desta pujança, dessa plenitude de ser que se expressa através da expressão do movimento, em tudo, em todos os níveis. Esse texto, essa passagem dos Upanishads nos fala disso. Eu associei a uma sequência de imagens alguns aspectos, né, da experiência, da expressão, da natureza, que expressaria algo desta... O texto nos fala da alegria. A alegria como a fonte, a alegria como o meio impulsionador do crescimento, a alegria como a meta
secreta para a qual toda a criação está como que direcionada e para a realização da qual ela não está destinada a deixar ou a transcender o plano físico, mas a vivência, a plenitude desta alegria, que é a expressão do deleite, da plenitude de ser, estão destinadas a se manifestar aqui, sobre a Terra. O segundo momento, então, será um momento de dança do Rolf, uma gravação feita pela TV Educativa de Recife, feita em 1982. E o terceiro momento é uma gravação feita pelo Rolf, já nos últimos anos, em que, de um texto que ele próprio escreveu, a história da flor. Então, ele é um texto que ele escreve para crianças e a maneira como ele lê este texto, ele está claramente direcionando essa leitura para ser comunicada a crianças. E ele parte do conhecimento da biologia de então, né, o processo, as etapas do desenvolvimento de uma planta que vão culminar com o desabrochar da flor. Então ele começa com uma descrição vivencial, pela identificação, por assim dizer, com essa planta nesses estágios. E, de repente, num dado momento, nós vamos perceber que, talvez isso fique claramente delimitado ou percebido, nós já estamos numa outra dimensão. Ele já está falando da dimensão da alma. A mãe fala da flor como sendo uma expressão do psíquico, da dimensão do psíquico, da alma na matéria, como que uma primeira expressão, um primeiro aflorar dessa dimensão na matéria. A flor com seu impulso, a sua necessidade irresistível de abrir-se, de voltar-se para a luz, de buscar, de chamar pela luz. Então esta é como que a essência dessa história. Mas Rolf faz aí uma junção muito feliz da leitura com músicas, passagens musicais. E a parte final é particularmente feliz quando a aproximação que ele nos dá à experiência do psíquico através da imagem da flor é uma experiência única. Então, gostaria de compartilhar com vocês, na sequência, esta primeira apresentação, a leitura de Rolf do texto dos Upanishads. Sugiro, se possível, ou caso você não tenha uma conexão com uma fonte sonora que dê uma boa presença de som, que se utilize um fone de ouvido. É uma forma de aproveitar melhor a comunicação, tanto da leitura quanto da música. Combinado? Eu compartilho com vocês, então, a tela. Pois
quem poderia viver e respirar se não houvesse este deleite de existência como o éter no qual moramos? Da alegria todos estes seres nascem. Pela alegria eles existem e crescem. Para a alegria eles voltam. Pois quem poderia viver e respirar se não houvesse este deleite de existência como o éter no qual moramos? Da alegria todos estes seres nascem. Pela alegria eles existem e crescem. Para a alegria eles voltam. Vamos assistir a gravação, então, deste momento de dança, ou seja, a expressão de Rolf como artista. Na verdade, pode-se dizer que ele fez da dança mais do que a expressão de um impulso, de uma busca artística, mas é uma expressão de busca espiritual. Pode-se mesmo dizer que ele fez da dança um caminho de yoga, um caminho de intensificação de consciência. Muito provavelmente ele não saía de um recital a mesma pessoa que começou aquele recital. Tal a intensidade, a inteireza da doação, da busca. Este recital, ele elaborou sobre uma suíte de músicas. A primeira parte dele é sobre uma sequência, uma coletânea de trechos de canto litúrgico eslavo. Então, a intensidade do canto litúrgico eslavo, que vem como que das profundezas da terra, erguendo ao céu um chamado de uma intensidade única. Então, esta é a primeira parte. Depois ele vai dançar. A sequência é sobre uma colagem musical a partir e comentando, por assim dizer, de uma seleção de aforismos do poeta alemão Novalis. Então, nós vamos ouvir, na voz do próprio Rolf, estes aforismos de Novalis e sobre essa sequência de músicas. Nós vamos ter aí música
se não me engano, de Jean-Michel Jarre, música concreta, música experimental, Brahms, Bach, indígenas brasileiros, uma expressão vocal de índios brasileiros, e Sunil Bhattacharya. Então, convido vocês a acompanhar, a vivenciar juntamente com Rolf este momento.
Estamos numa missão. Fomos convocados para a formação da Terra. Nós procuramos em todo lugar o incondicional e encontramos sempre apenas coisas. O preconceito mais arbitrário é o de que seja vedada ao homem a capacidade de estar fora de si, de estar com a consciência além dos sentidos. O homem é capaz de ser a cada momento um ser sobressensorial. Sem isso, ele não seria um cidadão do mundo, mas um animal.
o espírito agora se mexe apenas uma vez ou outra. Quando será que a humanidade em massa começará a refletir sobre si mesma? Estamos numa missão. Fomos convocados para a formação da Terra.
Então, com todas estas imperfeições técnicas, é um momento precioso, é um dos poucos registros que temos da dança do Rolf. Ele chamou essa sequência Estamos numa missão. Fomos convocados para a formação da Terra. Este aforismo de Novalis que é repetido aí durante a realização. Então fala deste chamado ao ser humano de cumprir aquilo que ele pode e deve cumprir, aquilo que a natureza espera dele, partindo das profundezas, partindo do que é para aquilo que pode ser com a intermediação consciente do ser humano. Passamos então para o último momento dessa nossa reunião. Então, esta leitura, vivência pelo próprio Rolf da história que ele elaborou, a história de uma flor. É uma história, ela tem uma duração de cerca de 30 minutos. Então, ela pede realmente uma disponibilidade, uma vontade de mergulhar, viver junto cada fase do processo que ele vai nos convidando a vivenciar e acompanhar o processo do aflorar da vida de uma planta que vai, então, culminar com o florescimento, o desabrochar da flor. Eu fiz uma associação de imagens, criei, então, uma apresentação sobre a trilha sonora da história. Ela não tem a pretensão de ser uma ilustração de cada passo, de cada etapa da história. Isso poderia ser feito, ou poderá ser feito, mas demandaria um trabalho que, nesse momento, não foi possível. Então, o que essa contraparte visual faz é fazer como que uma trajetória em paralelo. Vai haver alguns momentos de convergência, em que o visual vai convergir e vai como que secundar, de alguma forma, dando visão, expressão visual ao que a história conta. Haverá outros momentos, na maioria das vezes, em que não. Então, a licença poética aí é imaginar que, por exemplo, tem uma longa passagem que ele vai estar falando da semente ou do botão, e as imagens vão mostrar já a flor no seu estado de maturidade, de desabrochar. Então, uma licença poética seria imaginar que ele está mostrando o desenvolvimento futuro, ou que esse movimento, esse desenvolvimento anterior está implícito aí neste desenvolvimento posterior. Mas o importante, de qualquer maneira, é que essa contraparte visual não distraia da vivência do acompanhamento da história. A história em si é que realmente é o que conta, é o que nos conduz para uma aproximação, eu diria mesmo inesperada, uma dimensão interior com uma felicidade rara, a maneira como ele faz isso.
Agora vou contar-lhes algo sobre a flor. Mas começaremos bem devagar, bem devagar mesmo. Começaremos do começo, com a terra. Terra, não o planeta Terra, a bolinha pequenininha no sistema solar, mas Terra como matéria-prima, como o ceramista precisa do barro para fazer seus potes. Assim, a terra é a mãe de tudo. Tudo nasce dela. Tudo é feito por ela. Ela é o seio de todas as coisas, o seio mesmo da vida. É ela que produz a semente. Sementes redondas, sementes alongadas, sementes torcidas, pequenas e grandes, caroços pesados, sementinhas levinhas, levadas por leves brisas, sementes voadoras, sementes com espinhos, sementes lisinhas, sementes furadas, sementes ocas. Vejam! No alto, no galho, um fruto, balançando no vento, e o fruto apanhado por um pássaro e engolido. E a viagem da semente pelo espaço bocal e garganta da ave para dentro de seu estômago, e lá rolando e rolando e rolando, e entrando nos intestinos. Longa viagem apertada por vias tortas e totais.
totalmente escuras. E a repentina saída do corpo do pássaro para dentro da claridade do dia, e a queda da semente na terra, e o afundar-se nela. Vejam o germe. Ele nasce e cresce dentro da casca da semente, assim como o embriãozinho no ventre de sua mãe. E finalmente ele rompe a casca, sabendo somente crescer e crescer e crescer. À procura de quê? À procura da luz. E então, rompendo a terra e erguendo em direção ao céu sua ainda pálida cabecinha, e na outra extremidade, do lado, como se diz, oposto, os pés da futura planta, as raizinhas tateando no escuro da terra, estendendo-se, espalhando-se, aprofundando-se, segurando-se, sugando umidade e só querendo crescer, crescer, crescer e se fortalecer. Aí, a plantinha, bebê, criancinha, onde está sua mãe? Onde está seu pai?
A plantinha não necessita de mãe nem de pai, pois o sol brinca com ela e então ela se torna mais verde e mais forte. Brinca com ela a lua e a plantinha ganha equilíbrio e sente a vida pulsar em todo o seu corpinho. A chuva brinca com ela e ela se alimenta bem e se limpa toda. O vento brinca com ela e ela se torna flexível e forte ao mesmo tempo. E o relâmpago e o trovão brincam com ela. E ela aprende a não ter medo. E ela ganha muita coragem e muita alegria em ser. A primeira folhinha, tão delicadinha, tão clarinho o seu verde, tão tímida a sua aparição. É como se a plantinha nascesse pela segunda vez. E ali a haste, afirmando bem firmemente a direção à luz e sustentando tudo. E a seiva subindo nela e se distribuindo por toda parte no interior da planta, nutrindo-a e animando-a. E aí os galhos e as folhas, porque através dos galhos, vocês já sabiam isso? A planta conquista espaço. Seu corpo se avoluma, se abre, se desdobra. Ele se une ao ambiente. E olha, olha, o botãozinho tão verdinho, tão durinho, tão pequenininho. Mas isto foi ontem. E já hoje
Ele é diferente. Maior um pouco, mais gordinho. Não mais tão duramente resistente e insensível. E o verde, vocês viram? Já não é mais verde puramente. Outras cores despertando e se anunciando de dentro do botãozinho. Passam mais 5 dias. E agora o botãozinho deixa de ser botãozinho. Está aqui. Erguendo-se livremente em seu talo, o botão. Sua cor é vermelho claro, tão claro que é quase cor-de-rosa. E o verde ficou somente na base, lá onde as pétalas estão fixadas no talo. O botão agora é bem fofo, embora não mole, antes cheio de energia e nada querendo a não ser abrir-se. E o perfume nele mexe e mexe e circula como um irrequieto prisioneiro em sua cela na prisão. E quer ser livre, quer se dar livremente ao mundo, exalando sua doçura e aroma. E bem cedinho, bem cedo, ainda no escuro, o botão começa bem suavemente a destrancar o conjunto das pétalas. E como que sabendo a tão próxima chegada da aurora, linda anunciadora do dia, e
como que chamando a luz através de seu lento abrir-se, o botão se torna. Quem é que sabe? Se torna a flor. O terceiro nascimento da planta. O que dizer da flor? Sua feliz harmonia e distinta beleza e sua integral entrega ao sol e também ao mundo são tão claras e óbvias. Como podemos todos nós aprender com ela? Pois não devemos nós também ser belos, harmoniosos, felizes e simples? Não devemos nós ser sobreabertos à luz e aceitando o dia, a vida, como ele nos é dado, prontos para servirmos em nosso lugar e assim como somos a este mundo que Deus fez, sem querermos nada para nós. A existência da mais pequena e mais insignificante florzinha nos ensina isto. E o que então devemos fazer para não ficarmos mais aquém da mais pequena e mais insignificante florzinha? No que diz respeito ao viver confiantes e abertos
e entregues. Justamente, minhas crianças, a coisa é confiar e estabelecer-se na fé, porque, como é dito, a ajuda está sempre aqui. É você que tem que manter sua receptividade viva. A ajuda divina é muito mais vasta do que qualquer ser humano é capaz de receber.
Bom, chegamos ao fim. Idealmente, talvez, fosse bom ter um tempo para alguma partilha, mas talvez ainda melhor deixar que essa mensagem tão simples e tão profunda ressoe, ecoe fundo em nós. Nesta composição, Rolf, acho que evocou a criança nele e, através da criança, evocou a alma nele. E, assim, ele nos convida, evoca a criança, né, que possamos olhar com a mesma singeleza, a mesma capacidade de admiração da criança e, ao mesmo tempo, a mesma abertura a essa dimensão da luz, a essa dimensão do alto, a dimensão do interior. Talvez não seja possível falar mais ou melhor da dimensão da alma do que desta forma com as imagens que ele criou aqui. O Afonso fala aí da história da casa e de fato, cabe talvez mencionar o que é o privilégio, não, de ter vivenciado isso, de ter convivido com Rolf e de, desta forma, encontrar impulso, encontrar alento para prosseguirmos e prosseguimos na busca da vivência, da realização do caminho que Sri Aurobindo e a mãe nos apontam e que Rolf, de uma forma como um instrumento tão potente, tão fiel, ajudou a, de certa forma, criar meios de concretização. Porque as propostas que ele desenvolveu não são pontos de chegada, são pontos de partida, são sementes, né, que possibilitam e pedem a possibilidade de um contínuo florescer, e vai florescer a cada vez que algum de nós que foi tocado por isso, ou que é tocado hoje, ou que pode, através dos meios que ele nos
disponibilizou ser tocado e ser voltado, e se voltar para essa dimensão interior, essa dimensão mais alta. Então, vamos agradecer a vocês por terem escolhido compartilhar conosco esse momento. Esse material vai ser disponibilizado lá no YouTube, com o link lá na página da casa. Quem quiser, depois pode retornar, então, aí. Então, compartilhando o silêncio, o reconhecimento, a gratidão, que é de todos nós, né? Acho que podemos concluir aqui. Um abraço a todos, boa noite e prosseguimos. Vou pedir a nossa anfitriã para fazer a contagem regressiva. Eu acho que nós teremos que sair espontaneamente. Eu não sei aonde que a gente encerra a reunião. Então, acho que podemos fazer a contagem e sair juntos, né? E sair juntos, talvez seja melhor. Então, eu preciso treinar mais. Então, 4, 3, 2, 1...